hoje é o do profeta Amós, que escreve contra a injustiça social. O profeta Elias, que a gente viu nos livros de 1º e 2º Reis, havia criado uma escola de profetas, que era uma espécie de seminário da época. Mas Amós não frequentou essa escola. Ele foi chamado para ser profeta enquanto ele era criador de gado e colhedor de figos selvagens. Ele morava em Tecoa, que ficava no sul, em Judá, e foi chamado por Deus com uma mensagem bem direta para o Reino do Norte, para Israel. Esse Reino do Norte vivia um período de grande prosperidade econômica, e por causa disso, eles achavam que isso era um sinal de que Deus estava abençoando a vida deles, e que por isso eles estariam livres de qualquer condenação. Quando Amós chegou em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ele começou a pregar contra as nações inimigas. Depois, o discurso dele foi contra Judá e, por fim, contra Israel. E ele mostra 5 visões sobre a invasão assíria que estava prestes a acontecer. No capítulo 7, versos 1 a 3, ele tem uma visão de gafanhotos. No mesmo capítulo, versos 4 a 6, ele tem a visão do fogo devorando a terra. Já nos versos 7 a 11, ele vê um prumo para medir Israel. No capítulo 8, versos 1 a 3, ele tem a visão de um cesto com frutas maduras, mostrando como aquela nação já estava pronta para destruição. E no capítulo 9, versos 1 a 10, ele vê o Senhor junto ao altar. O autor, então, é Amós, que era pastor de gado e colhedor de figos. O livro foi escrito em 740 a.C., 23 anos depois de um grande terremoto que havia devastado a terra, 18 anos antes da invasão assíria no Reino do Norte. O nome dele no hebraico é Amás, carregador de fardos, e no grego, Amós. O tempo de ação vai de 780 a 740 a.C., ao mesmo tempo em que profetizaram também Jonas, Oséias, Miqueias e Isaías. E os versos-chave, que são aqueles que resumem a ideia central do livro, estão no capítulo 4, verso 12, e no capítulo 5, verso 24. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E como o livro se divide? Eu coloquei 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 2, mostra o juízo de Deus contra as nações. A segunda parte, do capítulo 3 até o capítulo 9, verso 10, mostra o juízo de Deus contra Israel. E a última parte, que vai dos versículos 11 a 15 do capítulo 9, mostra a restauração de Israel. E como a gente pode ver Jesus aí? Na pessoa de Amós, o profeta com uma origem humilde. No capítulo 7, verso 14, ele fala assim: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versos 1 a 3, está falando assim a respeito de Jesus. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. A cidade onde ele foi criado era Nazaré. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus também teve uma origem humilde, da mesma forma que Amós. E que lições a gente pode extrair desse livro? A primeira é que a gente às vezes pode cair no mesmo erro de Israel, achando que porque a gente é povo de Deus, a gente está isento de responsabilidade. Pelo contrário, como a gente já tem luz, a nossa responsabilidade é muito maior. No capítulo 5, versos 21 a 24, Deus fala assim através de Amós: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E no capítulo 6, versos 3 a 6, ele fala assim: vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Eles eram um povo muito próspero, mas eram um povo insensível também à desgraça dos seus irmãos, daqueles que tivessem em situação social diferente da deles. E nós muitas vezes somos assim também, fazemos as mesmas coisas. Para Deus, pelo contrário,
quanto mais luz a gente tem, maior a responsabilidade que a gente tem também em relação às outras pessoas. Na lei de Moisés, quando alguém do povo pecava, podia apresentar para ter perdão dos seus pecados um animal pequeno, como uma ovelha. Mas quando era algum príncipe ou algum sacerdote que pecava, não podia ser um cordeirinho, não. Tinha que ser um boi. Isso significa que a responsabilidade faz com que o peso do pecado seja muito maior, porque o exemplo que a gente está dando vai causar muito mais estrago. E Jesus falou sobre isso lá no Evangelho de Mateus. No capítulo 25, ele está falando a respeito do que vai acontecer quando ele voltar para julgar todas as nações, todas as pessoas. E a partir do verso 31, ele vem falando que ele vai separar as pessoas e vai dizer para um grupo: venham benditos do meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive doente, preso e vocês foram me visitar. E eles vão perguntar: mas quando foi que a gente viu isso e a gente te ajudou? E ele vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram isso para algum dos meus pequeninos irmãos, foi para mim que vocês fizeram. E para o outro grupo ele vai dizer: afastem-se de mim, porque eu tive fome, tive sede, tive doente, tive preso e vocês não me visitaram. E eles vão perguntar: mas quando foi que a gente viu isso e não te socorreu? E ele vai dizer: todas as vezes em que vocês deixaram de fazer a algum dos meus pequenos irmãos, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Outra lição está no capítulo 3, versos 14 e 15. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. A gente pode ser humanamente poderoso, pode ser rico, mas isso para Deus não quer dizer nada. Se a gente abrigar pecado na nossa vida, nossa destruição é certa, mesmo que demore. Isso vale para nós como indivíduos e também como igrejas. Eu não sei se você lembra, mas eu já falei em outro vídeo a respeito da igreja de Éfeso. Paulo escreveu uma carta para essa igreja em que a gente consegue ver que era uma igreja maravilhosa. O apóstolo João era membro, era presbítero nessa igreja. Maria, mãe de Jesus, era membro também. O pastor dessa igreja era Timóteo, para quem Paulo escreveu 2 cartas. Então Éfeso era a maior e mais importante igreja daquela época. Mas quando a gente vê no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 4, Jesus fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tirar o candelabro do lugar é acabar com a igreja. E Jesus realmente fez isso. A igreja de Éfeso não existe mais. Apesar de toda a grandeza, toda a importância dela, hoje em dia ela não existe mais, porque ela se desviou. E se Deus fez isso com Éfeso, ele é capaz de fazer isso com qualquer igreja de hoje em dia. Pensa nisso. Esse foi o resuminho do livro de Amós. Na semana que vem, a gente vai ver o livro do profeta Obadias. Eu espero você.